A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Esse aqui é o canal A Bíblia que você não leu. E nesse vídeo iremos falar de um assunto muito discutido no meio cristão: as línguas estranhas. O que são línguas estranhas ou o falar em línguas? Nesse vídeo iremos trazer uma visão bem clara dentro das Escrituras a respeito desse tema. Mas antes de começarmos a falar, pedimos gentilmente que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para que o YouTube entregue esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E também não deixe de compartilhar, pois esse tema é uma dúvida de muitas pessoas. Durante esse estudo, iremos tomar como base o livro de Deus, a Bíblia, e também uma obra do pastor Luciano Subirá, O Falar em Línguas. Iremos ler alguns trechos do livro e também trazer a nossa visão sobre o tema. Em primeiro lugar, nós queremos deixar aqui bem claro no canal que acreditamos que o falar em línguas é sim para os dias de hoje, não pelo ouvir, mas por experiência própria. Acreditamos piamente que o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 a respeito das línguas é totalmente aplicável aos nossos dias. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Entendemos também que esse dom é algo para edificação pessoal, o que acaba sendo uma ferramenta poderosa ao nosso crescimento espiritual. Vou ler nesse momento uma parte do livro O Falar em Línguas, que inclusive é super aconselhável a você ler esse maravilhoso livro, escrito pelo pastor Luciano Subirá. Então acompanhe comigo a leitura e preste bastante atenção. O propósito das línguas. Infelizmente, o propósito das línguas não tem sido entendido e temos perdido o melhor de Deus. Estamos num novo século, mais de 100 anos depois do que se tornou mundialmente conhecido como o avivamento da Rua Azusa, quando a prática do falar em línguas foi definitivamente restaurada na vida da igreja. Mas vejo que não amadurecemos muito nessa área. A experiência espalhou-se por todo o mundo porque Deus fez com que isso acontecesse. Mas e quanto à nossa parte? Será que entendemos o propósito de Deus em relação ao falar em línguas? Será que estamos usando devidamente aquilo que o Pai Celeste nos deu? Entre muitos evangélicos, o falar em língua virou um sinal de espiritualidade, o meio de saber quem são os melhores. Só isso não passa de infantilidade e ignorância, uma vez que o falar em línguas em si não indica o menor sinal de maturidade na vida cristã. É o uso devido e contínuo delas que nos conduzirá até lá. A definição costumeira do que é o falar em línguas é a de que é a evidência do batismo no Espírito Santo, mas isso é limitar o que Deus planejou. Ao olhar para o falar em língua somente como evidência do batismo no Espírito Santo, estamos perdendo, pois as línguas são muito mais do que isso. Considere o seguinte: quando tomamos banho, saímos molhados do chuveiro, e a água em nosso corpo é uma evidência de que tomamos banho. Mas não é por causa disso que vamos definir a água como a evidência do banho. A água é muito mais do que isso. Sua utilidade e definição se estendem a tantas outras áreas. Da mesma forma, é com o falar em línguas. O fato de que o falar em línguas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo não significa que é somente isso. A promessa de Jesus não termina no dia do batismo no Espírito, apenas se inicia como uma evidência deste e então se estende a outras áreas com a edificação espiritual.
Pois como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O propósito de Deus não era de nos rotularmos com este ou aquele título por falarmos ou não em línguas. O livro de Atos diz que no Pentecostes eles começaram a falar em línguas. Isso significa que daquele dia em diante eles usariam o que Deus lhes dera. O que eles receberam no dia de Pentecostes era apenas o começo de uma nova dimensão de edificação pessoal. Preste bem atenção, edificação pessoal. Quando a Igreja de Jesus Cristo compreender e praticar o verdadeiro propósito de Deus para o falar em línguas, ela conhecerá a maior dimensão de uma vida no Espírito, já desfrutada em todos os tempos. Não entendo como as pessoas não conseguem ver propósito nessa prática. Nada, absolutamente nada, do que Deus nos dá é em vão. O Senhor não nos daria algo só para dizer que deu. Quando Ele o faz, tem em vista os benefícios daquilo. Ele quer que conheçamos, que avancemos na fé. E é exatamente isso que quero enfatizar. Devemos falar em línguas dia após dia, pois o que Deus nos deu é para ser usado. O falar em línguas é uma linguagem de oração, que deve ser distinguida do dom de variedade de línguas, e é a porta de entrada para uma vida intensa no Espírito. Meu amado irmão, perceba que o que está acontecendo hoje em dia é o uso inadequado dessa ferramenta poderosa de Deus que Ele nos entregou. Meu amado, use esse maravilhoso dom de forma bíblica. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja que existe uma ordem muito precisa. Se não houver um intérprete, se contenha. Veja que existe uma ordem muito precisa. Se não houver um intérprete, se contenha. Isso resolve muitos problemas e muitas coisas que causam escândalos. O apóstolo Paulo ainda diz algo muito interessante em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 27 e o 28. Acompanhe comigo. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Em resumo, meus irmãos, o dom de línguas é algo muito particular, é uma ferramenta extraordinária de Deus para o nosso crescimento espiritual. Fique com Deus e com o exemplo do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18 e 19. Acompanhe comigo, porque esse versículo aqui é muito bonito, muito lindo e nos ensina muita coisa. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Olha que interessante, lindo esse versículo. E o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui uma incrível intimidade com Deus, pois ele diz que fala mais em línguas do que todos ali na igreja. Porém, ele usa de muito temor, dizendo que se ele for para falar em línguas, para que ninguém entenda, ele prefere ficar calado. E ele prefere falar da sua própria inteligência, da inteligência que Deus deu a ele, com linguagens que sejam factíveis de entendimento, ao invés de falar em linguagens desconhecidas. Agora me diga, vocês querem ver mais estudo como esse aqui no canal? Coloque aqui nos comentários
não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Deus abençoe a vida de todos vocês e até o próximo vídeo.